Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar gravando essa aula para alunos com muita dificuldade, ok? Então, se você não entendeu o PET 4, presta bastante atenção que eu vou estar explicando cada questão do PET, volume 4 do terceiro ano, nessa aula. Vamos lá? Semana 1. Pois bem, semana 1 ela traz a seguinte atividade. Sua primeira atividade diz o seguinte: a dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas. Está envolvida no controle de movimentos, aprendizado, humor, emoções, cognição, sono e memória. A desregulação da dopamina está relacionada a transtornos neuropsiquiátricos, como mal de Parkinson e esquizofrenia. Sabendo que a dopamina apresenta a seguinte fórmula estrutural, e aí ele dá aqui para a gente a fórmula estrutural da dopamina, e aí faz o seguinte: podemos afirmar que a dopamina, aí ele dá as seguintes afirmações. Aqui no slide já deixei marcado, olha só, qual é a alternativa incorreta e quais são as alternativas corretas. Ok? Agora, por que essa aqui está incorreta e por que essas estão incorretas? Primeiro, ele fala o seguinte: apresenta fórmula elementar C8H9O2N2. Então, é o seguinte, pessoal, presta bastante atenção. Essa fórmula elementar que ele diz aqui, ele está se referindo à fórmula molecular, certo? O que é a fórmula molecular de uma estrutura química? A fórmula molecular, ela diz respeito a quais átomos compõem aquela molécula. A molécula de dopamina, a gente pode conferir se ela tem esse número de carbonos, esse número de hidrogênios, esse número de oxigênios e de nitrogênios, ok? Os carbonos, eles se encontram nas extremidades, vou até mudar de cor para ficar mais fácil de ver. Ele se encontra nas extremidades e nas quinas dessa estruturazinha aqui, ó. Então, o carbono fica localizado aqui, localizado aqui, localizado aqui, 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 aqui e aqui. Se eu contar o número de carbonos, eu vou ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número de carbonos bate certinho, ok? Aí fala assim, professor, eu vou ter que contar todos os átomos para saber se nessa questão, para saber que essa questão aí está errada? Olha só, dependendo da questão que você for resolver, tem que fazer isso mesmo. Mas nessa aqui a gente vai avaliar o seguinte, olha só. Aqui ele me afirma que o nitrogênio tem 2, né? Esse número 2 aqui, ele está me dizendo que eu tenho 2 átomos de nitrogênio. E se eu for procurar aqui, eu vou encontrar apenas um átomo de nitrogênio. Esse 2 aqui, ó, vou marcar de outra cor. Esse 2 bem aqui, esse 2 bem aqui, ele se refere ao hidrogênio, ok? E não ao nitrogênio, ou seja, eu tenho apenas um nitrogênio e não 2. Logo, essa alternativa aqui está errada, ok? Na 2 ele diz, é um composto aromático? Sim, é um composto aromático. Aí você me pergunta, professor, mas o que é um composto aromático? Eu explico para você. Composto aromático é todo composto que apresenta esse grupo aqui, ó, um grupo aromático, ok? Existem outras especificações, mas o que você precisa saber é que um composto aromático é todo composto que apresenta um anel benzênico. E o que é um anel benzênico, professor? Anel benzênico é essa estrutura bem aqui, ó. Essa estrutura que pode ser representada assim, ou também pode ser representada da seguinte forma. Pode ser representada da seguinte forma. Ambas essas estruturas aqui
caracterizam um composto aromático, beleza? Logo, essa alternativa aqui, a 2, está correta. A 3 diz o seguinte: apresenta grupos funcionais fenol e amina. Primeiro, antes de tudo, o que é um grupo funcional? Antes da gente saber se apresenta um grupo funcional fenol e amina, temos que saber o que é um grupo funcional. O grupo funcional são átomos que estão ligados de uma forma bem característica, e essa forma que esses átomos estão ligados, né, ela vai caracterizar toda a molécula. Como assim, professor? Se eu tiver uma molécula que tem OH ligado a um anel aromático, eu digo que eu tenho um fenol. Então, isso aqui eu já posso afirmar que se faz presente na minha molécula. Vou apagar aqui, pegar outra corzinha. Isso aqui, ó, o fenol, eu já posso afirmar que está na minha molécula. Por quê? Porque eu tenho OH ligado a anel aromático. Por exemplo, se aqui eu tivesse um OH, eu teria, além de um anel aromático, eu teria o grupo funcional fenol. Okay? O grupo funcional fenol é caracterizado por isso. Se eu tiver aqui, ó, esse nitrogênio ligado a um carbono, ó, se eu prestar atenção aqui, ó, o nitrogênio está diretamente ligado ao carbono. Isso caracteriza uma amina, ok? Então, nessa estrutura eu tenho fenol e eu tenho amina, ok? Então, 2 e 3 estão corretas. Qual vai ser a única alternativa correta para mim aqui, né? Dentre essas aqui, a única alternativa que apresenta, né, a alternativa correta é a alternativa C, ok? Vamos para a próxima questão? Beleza, então, ó. Você já sentiu o ardido de pimenta na boca? Já sentiu? É ruim, né? Ou bom, não sei, depende do que você acha. Pois bem, a substância responsável pela sensação picante na língua é a capsaicina, substância ativa das pimentas. Sua fórmula estrutural está representada a seguir. Então aí, ó, pessoal, nesse ponto aqui, ó, está representada a molécula da capsaicina, beleza? Eu deixei destacado aqui, ó, já os grupos funcionais, que é o que a gente precisa saber para resolver a questão. Por que ele pergunta? Ó, os grupos funcionais característicos da capsaicina são, e é muito importante a gente pegar essa palavra bem aqui, ó, vou até sublinhar ela aqui com marca-texto. Essa palavra aqui, ela é muito importante, ó. Característicos. Professor, por que essa palavra é tão importante para o senhor fazer e até destacar ela? Simples, porque essa questão ela ajuda a gente a entender até o funcionamento, o motivo de ser dos grupos funcionais. Os grupos funcionais, eles servem para caracterizar a molécula, para caracterizar a estrutura orgânica, a estrutura química, beleza? Ou seja, se eu tenho um grupo funcional em uma determinada molécula, aquele grupo funcional ele caracteriza aquela molécula. Ele me diz se aquela molécula faz parte do grupo A, do grupo B e assim por diante. Se eu for avaliar aqui, ó, vamos ver quais grupos funcionais tem aqui. Eu tenho o fenol. Por que eu tenho fenol mesmo? Eu tenho OH ligado a anel aromático, ou seja, eu tenho isso aqui, ó, que a gente já viu no outro exercício. Tem um anel aromático, né, que pode ser representado assim, e esse anel aromático tem a ele ligado um OH. Isso é característico de fenol, beleza? Olha só, característico de fenol. Eu tenho aqui, ó, um oxigênio e aqui, ó, desse lado do oxigênio eu estou ligado a um carbono, certo? Desse lado aqui, ó, tá ligado a outro carbono. Então, ó, se eu tenho carbono ligado de um lado, carbono ligado do outro lado e um oxigênio no meio, eu classifico essa estrutura aqui, ó, como éter.
Eu classifico ela como éter, ok? E por fim, só para a gente fechar aqui, ó, essa estrutura aqui. O que seria essa estrutura aqui? Ó? Eu teria um carbono, e aí o mais importante dessa estrutura, aqui, outro carbono que se liga ao oxigênio, que se liga a um nitrogênio. Ou seja, na verdade, o mais importante aqui é isso aqui, ó. O mais importante é essa parte aqui, ó. Se eu tenho um carbono que está ligado a uma dupla ligação ao oxigênio e ligado a um nitrogênio, certo? E esse nitrogênio aqui, ó, ele se liga a hidrogênios ou a outros carbonos, certo? Eu vou dizer aqui que essa estrutura aqui, ó, ela vai ser caracterizada, ela vai ser classificada, na verdade, como uma amida. Ok? Como já foi expresso aí, ela vai ser classificada como uma amida. Então, eu tenho fenol, eu tenho o éter e eu tenho a amida, ok? Logo, qual alternativa vai corresponder com o correto aqui? Ó? A alternativa C, ok? Amida, éter e fenol, beleza? Vamos para o próximo slide. Olha só, vamos então para o próximo slide. O próximo slide está dizendo o seguinte: observe as estruturas a seguir. E aí ele dá essas duas estruturas aqui para a gente, certo? E aí ele fala o seguinte, ó, os grupos funcionais presentes nas moléculas de Tilenol, droga analgésica, e procaína, analgésico local, são, olha só, mais uma vez, eu tenho OH ligado a um anel aromático. Como é que eu chamo isso? Chamo isso de fenol. Eu tenho aqui, ó, nitrogênio ligado a um carbono. Ah, mas esse carbono aqui, professor, ó, ele é de um carbono de um anel aromático. Um carbono de anel aromático. Então, vai ter um nome diferente? Não. No caso de um nitrogênio ligado a um anel aromático, eu vou continuar chamando de amina. Beleza? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um nitrogênio que liga a um carbono, mas esse carbono é diferente, né? Porque esse carbono faz uma dupla ligação com oxigênio. Logo, eu vou chamar de amida, ok? E mais uma vez, eu tenho um nitrogênio que ele liga só com carbonos normais. Os carbonos que estão ligados a esse nitrogênio bem aqui, ó, que eu marquei com ponto, eles só se ligam com os carbonos que se ligam a eles, só se ligam com outros carbonos, não se ligam ao oxigênio, certo? Então, eu vou chamar também de amina. Enxerga, tá faltando algum ou eu acabei? Tá faltando um, tá? Tá faltando aqui, ó, o éster. O que vem a ser o éster? Um carbono ligado a dupla ligação a um oxigênio e ligado a outro oxigênio por uma ligação simples, ok? Se você for estudar aí uma química mais aprofundada, for fazer uma faculdade de química, farmácia, você ia estudar aqui, é um efeito aqui no meio, é chamado de ressonância, ok? Mas você não precisa estudar agora não, tá? Isso aí só mais pra frente, só quando você entrar na faculdade, beleza? Então, ó, isso aqui é caracterizado, é classificado como éster, beleza? E aí, ó, qual vai ser a alternativa correta? Aqui já tá fácil, que eu já deixei marcado, hein? Ó, a alternativa correta é a alternativa A, pois só nela tem amina, amida, que é essa aqui, tem fenol, que é esse aqui, tem a amina, que são essas duas aqui, né? Essas duas são classificadas pelo mesmo grupo funcional, e tem o éster, que é esse aqui. Beleza? Bora para a próxima questão? Próxima questão, atividade 4. Observe os compostos das questões 1, 2 e 3 e determine a fórmula molecular de cada um deles. A fórmula molecular, como eu falei na primeira questão,
ela diz respeito ao número de carbonos, número de hidrogênios, número de nitrogênios e oxigênios que tem na molécula. Ah, professor, só desse átomo? Não. Na verdade, ela vai dizer para a gente em relação ao número de átomos e quais átomos compõem uma molécula, ok? A fórmula molecular, é importante a gente destacar aqui, que ela é diferente da fórmula estrutural. Na fórmula molecular, nós vamos ter quais são os átomos e quantos átomos compõem aquela molécula. Um exemplo de fórmula molecular, né, é essa aqui, ó. Agora, na fórmula estrutural, eu passo a estrutura da molécula, que é o exemplo desse aqui, que é o exemplo dessa molécula todinha aqui, que é um exemplo dessa molécula aqui, que é um exemplo dessa molécula, dessa molécula, dessa molécula, dessa molécula e dessa molécula, beleza? É um exemplo de todas essas. Opa, apagar aqui agora, né? Bagunçou. É um exemplo elas são exemplos de fórmula estrutural, beleza? Tranquilo? Então, bora lá, ó. Qual é a fórmula molecular da dopamina? Eu já deixei aqui, né, para você, mas vamos contar rapidinho para a gente aprender como é que faz para contar, caso o professor não deixe a resposta. É o seguinte, é assim, ó, cada extremidade e cada quina conta um carbono. Então, eu vou contar aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Acabaram? Não, né? 7 carbonos, 8 carbonos. Opa, já bateu os 8 carbonos aqui, né? Vamos contar os hidrogênios agora? Tenho um hidrogênio aqui, 2 hidrogênios aqui. O carbono ele faz 4 ligações. 4 ligações, certo? Esses carbonos aqui, a ligação que ele não está fazendo com outro carbono, ele tem que fazer com o hidrogênio. Então, se eu vou contar esse carbono, ele faz 1, 2, 3, 4, porque aqui, ó, são 2 ligações, né? Uma ligação aqui e outra ligação desse lado. Então, esse carbono já fez as 4 ligações, ele não precisa se ligar com mais ninguém. Esse aqui de baixo, a mesma coisa. Agora, esse carbono aqui, ó, pensa, ele fez uma ligação aqui, 2, 3, né? Fez 2 ligações aqui e uma aqui. Ou seja, ele vai ter que se ligar com mais alguém para ficar estável. Ele vai se ligar com hidrogênio. Ou seja, tem 1, 2, 3. Esse de baixo é a mesma coisa do de cima, né? Então, ó, 4. Será que tem esse número tão grande de hidrogênios aqui? Bora ver, hein? Será que tem? O que você acha? Esse aqui, ó, mais uma vez vai se ligar com mais um hidrogênio, ok? Agora, esse aqui, pensa aqui comigo, esse carbono aqui já tem 1, 2, 3, 4 ligações, não vai se ligar com nenhum hidrogênio. Agora, esse aqui não, esse aqui vai se ligar com 2 hidrogênios. Por que esse aqui vai se ligar com 2 hidrogênios, professor? Carbono não faz 4 ligações? 1, 2, 3, 4. Esse aqui é a mesma coisa, ó, mais 2 ligações. Opa, ficou um A aqui ao invés de um H. Vamos apagar aqui. Opa. E aqui outro hidrogênio. E aqui mais outros 2 hidrogênios. Vamos contar para ver se deu os 11 hidrogênios que está aqui? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque aqui, ó, eu poderia apagar isso aqui e representar assim, ó. Ok? Porque são 2 hidrogênios que tem ali, beleza? Mas não vou representar assim não, vou representar igual estava lá, porque vocês são espertos e vão saber isso aqui. Ok? A mesma coisa eu posso fazer para todas as outras, olha só. Vamos contar aqui da capsaicina, que ela é a mais complicada, e aí as outras eu vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Então, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos, ok? Se a gente contar o número de hidrogênios, aqui vai ter um hidrogênio escondido, aqui vai ter um hidrogênio escondido,
aqui vai ter um hidrogênio escondido, aqui vai ter 2, aqui vai ter 2, aqui vai ter 2. Ah, professor, por que em cada um desses vai ter 2? Pelos mesmos motivos que eu expliquei que vai ter 2 nesses outros, tá? Aqui vai ter 2. Aqui vai ter algum hidrogênio escondido? Pensa, ó, tem uma ligação aqui, uma aqui, mais 2 aqui, dá 4 ligações. Então, não vai ter mais nada aqui não, beleza? Aqui vai ter mais 2. Aqui já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Vai ter mais hidrogênio? Aqui vai ter 1. Por quê? Já tem 2 ligações aqui, uma aqui, 3. Falta quanto para 4? Mais uma. Aqui é a mesma coisa. Aqui não vai ter nenhum. Aqui não vai ter nenhum. E aqui vai ter um hidrogênio. Então vamos contar os hidrogênios? Como aqui na fórmula disse, tem que ter 27 hidrogênios. Vixe, é muito hidrogênio. Vou até colocar aqui de uma cor diferente para a gente saber até quais hidrogênios a gente já contou. Então aqui tem 3, aqui tem 3. 3 mais 3, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e aqui tem mais 3, 24, 25, 26, 27. Então, essa fórmula aqui, ó, está corretíssima. Ah, professor, mas você não contou os outros, mas os outros são fáceis de contar. Eu só tenho esse nitrogênio aqui, e eu tenho 1, 2, 3 oxigênios. Então, tudo certo, tudo lindo, é isso aí. Vou deixar as outras duas aqui, ó, para vocês fazerem, ok? Aí, ó, atividade 5 é um pouco diferenciada, eu vou estar explicando ela também. Uma famosa série de TV americana abordou o tema das metanfetaminas, sua produção e danos que ela causa. Sabe que série é essa? Olha só, se você quiser assistir, ó, é claro, só com a autorização da mamãe e do papai, que é uma série para maior de 18 anos, tá? É a série Breaking Bad, ok? Breaking Bad. Eu coloquei até de verde, porque é o tema da série, beleza? Lembrando que essa série é para maior de idade, beleza? Pede autorização da mãe e do pai para assistir, certo? Então tá. De igual modo, os outros tantos programas televisivos exibem pessoas fumando cigarros, mas nem sempre abordam os danos que essa prática pode causar em quem fuma e aos que estão ao redor. Será que tais práticas trazem benefícios ou malefícios a quem as pratica? Procure saber mais sobre os riscos envolvendo o uso de cigarros e drogas sintéticas como LSD e as metanfetaminas. Então isso aqui, ó, basicamente você vai fazer uma pesquisa, certo? E nessa pesquisa você vai falar para a gente aí, né, vai descrever no PET quais são os riscos que essas drogas causam, o porquê que essas drogas, né, talvez você consiga na sua pesquisa abordar o porquê que elas são ilegais, são proibidas, quais os riscos que elas trazem para quem as utiliza e para aqueles que estão ao redor, ok? Tantos riscos psicológicos quanto riscos físicos mesmo, ok? É basicamente para você pesquisar tudo isso aí, beleza? Ele deu até alguns exemplos sobre drogas e tudo mais. Então, basicamente isso a atividade 5. Eu preparei no slide a atividade aqui da semana 2, semana 3, semana 4, mas no decorrer aqui da correção, eu pensei o seguinte, eu vou terminar o vídeo por aqui, certo? E aí, vou deixar para você a oportunidade de fazer as outras atividades, porque como você percebeu aqui, ó, as respostas da primeira semana já estão todas aqui. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 e semana 5 é uma resposta mais individual, então, mas eu ainda expliquei o que é para fazer. Tenta fazer a atividade da semana 2, da semana 3 e da semana 4, que são bem parecidas com as atividades da primeira semana que eu acabei de explicar, ok? E aí, caso você não consiga, eu posso estar fazendo outro material, fazendo outra coisa para explicar melhor, ok? Espero que tenha ajudado.
Espero que você faça realmente os pets, continue se esforçando, porque vai valer a pena, beleza? E é basicamente isso. No mais, não tenho mais nada a dizer. Um abraço e até a próxima aula.